dia, o TVG Notícias de hoje, então, recebe o secretário municipal de Estrada e Rodagens, o Herbert Silveira, que vai conversar conosco um pouco sobre o trabalho realizado pela pasta e as necessidades gerais e as demandas, né, que chegam até eles. Bom dia, Herbert. Bom dia, Márcia. Bom dia aos espectadores e usuários do Grupo Gazeta. Herbert, eu quero começar perguntando para ti, já para a gente esclarecer, para quem não sabe muito, inclusive eu, as principais atribuições da Secretaria de Estradas e Rodagens. Márcia, as atribuições são inúmeras, né? É uma vastidão é uma responsabilidade imensa que a gente tem nas estradas e rodagens. Elas, basicamente, a gente fala em estrada, né? Mas falando em estrada, a gente tem que atender o produtor rural, o empresário rural, para que viabilize aí o escoamento das safras, né? Arroz, é soja, é melancia, é oliveira, enfim, né? Todo o produto primário, gado, né? Mas não só o produtor rural, o empresário rural, mas as estradas compreendem uma complexidade grande, porque atingem também a saúde, né? Sem a estrada, a unidade móvel não consegue chegar nos pontos de atendimento do interior. Os nossos agentes de saúde não conseguem atender aquelas pessoas assistidas. Enfim, o transporte escolar passa pelas estradas, o nosso futuro, né? As nossas crianças, o futuro da nação passa pelas estradas. Sem falar nos usuários normais, né? Os moradores. Nos moradores, nas pessoas que visitam, nas pessoas que vão fazer negócios, no turismo, que é uma fonte a ser explorada, né? Então, tudo passa pela estrada. E quantos quilômetros de estradas a gente tem oficialmente em Rosário? Eu ainda não tenho com exatidão esse número, porque a gente andou praticamente por todas as estradas, mas a gente fatia as quilometragens. Então, eu me baseio muito num cidadão pelo qual sempre tive muita estima. Nos deixou há pouco tempo aí o Jaime Antônio Araújo. E ele sempre dizia que a estrada, que o Rosário do Sul teria aí em torno de 1.300 quilômetros. E a gente calcula mais ou menos, pelo que a gente já andou e pelas estradas que a gente já mapeou, aí entre 1.300 e 1.500 quilômetros de estradas municipais. Ok. Basicamente, na primeira resposta, né, que tu nos falou aqui sobre as atribuições da Secretaria, basicamente vamos resumir, então, que as atribuições é permitir o acesso, né, do campo à cidade, da cidade ao campo, esse tráfego todo, né, que é necessário no interior, como tu citaste aí, os serviços essenciais, né, de saúde e educação, e também o tráfego dos moradores. O município, as responsabilidades do município em relação às estradas, tá? Vou te dar um exemplo que obviamente deve ter acontecido hoje, deve estar acontecendo porque choveu essa semana. Obviamente elas precisam, né, de manutenção e restauração. A gente comentava há pouco, né? Semana que vem previsão de mais chuva. Então a responsabilidade do município nesse sentido. Por que eu te faço essa pergunta? Eu sou moradora do interior e choveu, tá? Choveu ontem. E aí hoje eu já não consigo mais passar. A gente tem um exemplo clássico assim do Campo Seco, né? Que é algo assim muito comprometedor no sentido dos produtores, dos moradores, desse acesso, né, que é bem difícil. Então, a minha pergunta é nesse sentido, a responsabilidade do município. A secretaria precisa, né, de um tempo, precisa que seque, a gente precisa trabalhar de tal maneira. Essa explicação que a gente gostaria de saber como que se dá esse funcionamento, essa responsabilidade. Márcia, sabe que a chuva veio atrasada, né? Infelizmente, a gente precisa de chuva. Eu também sou microprodutor e a gente
sabe que precisa da chuva. Em contrapartida, a chuva atrapalha um pouco, né? Tendo em vista que nossa gestão assumiu em janeiro, em curtíssimo espaço de tempo, e a gente não conseguiu dar melhores condições para as estradas, né? Agora, pela manhã, estava na secretaria e a gente participa de uns grupos ali e já ficamos cientes das dificuldades, né? Tem produtor na estrada do meio, que eu chamo, Touro Passo, com um problema ali, mas imediatamente a gente já também estava deslocando uma equipe para lá e a gente está deslocando um operador com uma máquina que já está lá para auxiliar esse produtor, né? Ainda hoje também foi deslocado uma equipe para o Alicipando, para terminar um trabalho no Alicipando, e também já fomos informados que houve um problema em decorrência da chuva na Picada do Capim, próximo à ponte ali. Essa equipe também vai fazer essa correção. Na Cruz de Pedra, entre o Finado Merêncio e o Cerro Torneado, também tem uns trechos ali que a gente é sabedor que, né? Então, esses pontos, essas situações pontuais aí que vão surgindo em decorrência da chuva, a gente, de alguma forma, a gente tenta amenizar, tenta, né, resolver ali, pelo menos de imediato, e com a condição favorável do tempo, a gente vai estender o nosso trabalho de forma mais eficiente, né? Ok. Agora, tu mencionaste aí várias equipes, né, já começando os trabalhos conforme as demandas vão chegando para vocês. Qual é o patrimônio da Secretaria de Estradas e Rodagens? Ele alcança a demanda necessária atualmente? Eu digo várias equipes, tu falaste em várias equipes, mas a nossa equipe é reduzidíssima. Só que ela se multiplica. Eu até me emociono em falar, porque os meus servidores, eu falo os meus servidores, são sensacionais. Imagino. Sem eles, eu não conseguiria fazer 10% do que a gente já fez, que é pouco, mas dentro das possibilidades, acho que a gente alcançou um número imenso. Então, tudo que a gente deve, e o prefeito Marcos Paulo e o Sasso estão frequentemente reconhecendo os servidores públicos, tudo que a gente faz, a gente deve a eles. Então, a nossa equipe se multiplica. Mas a minha equipe é reduzida. Hoje está indo uma equipe lá no Touro Passo recuperar 3 máquinas que estão imobilizadas lá por problemas mecânicos. São 3 servidores que foram lá, mais um 4º servidor que tem uma máquina ativa, mas que pelo trabalho sem equipe estava parada também, que está indo auxiliar esse produtor lá e já vai continuar o trabalho lá, né? Então, no Alicipando são 2 servidores, né? E ficaram mais 3 servidores recuperando uma motoniveladora, uma patrola, no pátio da prefeitura. Recuperando, que eu digo, fazendo uma manutenção preventiva, né? Nós contamos ali com 12 servidores. É pouco para a demanda, né? Pouquíssimo. Pouquíssimo. E no sentido do maquinário, assim, qual é a estrutura atual da Secretaria? Também é reduzida. A gente pegou uma frota. Nós temos 2 caminhões, que hoje de manhã ainda estava falando com os guris lá, nós temos 2 meio caminhões, né? 2 retas escavadeiras, 2 motoniveladoras, que são as patrolas, uma pá carregadeira, um rolo vibratório,
2 ônibus, que são os veículos de acampamento, que não Sim. nos dão suporte para a equipe de acampamento, um caminhãozinho pequeno de carga, né, de carroceria baixa, que é um caminhão de apoio para abastecimento, manutenção, Sim. E 2 caminhonetes também de apoio. Mas, efetivamente, para o trabalho das estradas, a gente tem somente os 2 caminhões, as 2 retros e a pá carregadeira, no momento. Porque o rolo vibratório, que é um equipamento essencial para que a gente consiga fazer um serviço a contento, a gente ainda não conseguiu contar com ele em virtude de falta de manutenção. Tá. Então, assim, de 12 equipamentos que tu me falou, vocês têm 8, se eu contar com os ônibus de acampamento. Só que os ônibus são claro, veículos estáticos, exatamente, né? Não são maquinários, né? Não são maquinários. Maquinários, nós, em atividade, 2 caminhões, 2 retros, são 2 patrolas, são 6, são 7. É um desafio grande aí que vocês têm pela frente, né? Porque como, né, tu mencionaste, 3 meses ainda não se pode fazer muita coisa no tamanho, né, na dimensão que são as demandas. Um assunto importantíssimo e acredito, né, que vocês já assumiram essa responsabilidade pensando que essa vai ter que ser um dos nossos objetivos. O tão falado e necessário balastro para as estradas, né? As pessoas acredito que ainda falta informação sobre isso e acredito que essa seja uma oportunidade de por que é tão difícil o município adquirir o balastro, enfim, qual é o motivo? É o alto custo, precisa de projeto, precisa de licitação, o que precisa e o que é necessário para o município adquirir o balastro que, olha, de 10 produtores, 10 dizem, né? Se colocasse balastro, se fosse, teria uma solução. Exato. O município, na maioria das regiões, ele é abundante em balastro. O nosso problema pontual do município é o Campo Seco. Né? E essa região do Areal, Bom Retiro, essa região do 2º distrito e o 5º distrito. Né? Os outros distritos são abundantes em balastro. Porém, nós contamos somente com 4 balastreiras licenciadas. E elas estão nesses distritos aí. Tem uma no Vacaquá, no 3º distrito. Tem uma na Cruz de Pedra, ali, já é Touro Passo, ali, né? Tem lá no Caverá, tem outra. E na Estância da Serra. São as 4 que a gente tem no momento. Isso é uma demanda que a gente, uma prioridade, né? Licenciar balastreiras em vários pontos. Hoje a gente tem um processo de licenciamento com 2 balastreiras. Um dos processos está avançado, que é na região do Campo Seco. Um material que não é o ideal, mas que vai suprir alguma demanda ali. Nas outras regiões, a intenção nossa é licenciar vários pontos para diminuir custo, diminuir tempo, atender com mais agilidade e eficiência. Só que esses processos são relativamente lentos. A gente até tinha uma ideia de maior rapidez, mas tem os licenciamentos ambientais, tem documentação, tem a viabilidade do terreno, né? Tem as questões de vegetação que não pode ser suprimida, o ambiente da fauna. Então, são várias questões que a gente que envolvem o licenciamento das balastreiras, mas a gente trabalha, foi uma das primeiras atitudes nossas, né, em buscar o licenciamento das balastreiras.
Mas ainda falando em balastro, tu me falaste na aquisição do balastro, e o prefeito Marcos Paulo nos deu a liberdade aí e nos dá todo o suporte, né? A gestão é uma equipe muito unida em todas as secretarias, né? E também das primeiras ações foi a aquisição desse material do balastro. Existe uma ata de registro de preço em vigor, né? Que a gente aproveitou essa ata e adquirimos. Inicialmente a gente adquiriu 4.200 metros cúbicos de balastro e agora, esta semana, a gente adquiriu mais 1.076 metros cúbicos de balastro. Isso aí dá quase 8 mil toneladas, quase 8 mil toneladas de material. Essa aquisição foi junto à mineradora Alegretense, né, a construtora Alegretense, e esse balastro está sendo distribuído já especificamente para as regiões mais difíceis, menos favorecidas, né? Então a gente fez uma divisão desse material aí e já tem material distribuído e outros sendo distribuídos. Olha aí, já é uma gota no oceano, né? Para a gente começar, então já temos... O problema da distribuição, e os ouvintes que estão nos acompanhando, né, vão dizer, pô, mas não chegou para nós ainda, né? Tem o pessoal lá da Bom Retiro não chegou, do Areal não chegou. A gente enfrenta uma dificuldade aí justamente na entrega desse material. A empresa disponibiliza para nós poucos veículos e essa entrega está atrasada, né? Mas eles estão entregando, mas a gente precisaria de mais agilidade, a gente cobra, né, mais agilidade, mas enfim... No caso de dizer, esse material que vocês, essa quantidade de balastro que vocês adquiriram, a empresa que traz direto já para essas regiões que vocês definem. Já vai direto para ali. O contrato do registro de preço prevê a entrega do material na cidade, né? Mas houve umas negociações e que a gente conseguiu estender negociações em parceria com os produtores. É muito importante ressaltar, os produtores são magníficos, né? O município busca sempre parceria, eu acho que a parceria é uma coisa essencial, né? E os produtores são sempre parceiros, então em alguns casos a gente conseguiu negociar com a empresa e os produtores arcarão com o custo além do contrato previsto, né, da entrega. Ok, que bom, né? Porque realmente a gente sabe, né, como tu falou antes, né, na demora, licitação, licença ambiental, a gente sabe que tem processos burocráticos, não tem como fugir. E é um benefício para todos, né? Para o município, para quem trafega ali, para os moradores, para os produtores. A gente fica até feliz que eles tenham essa consciência, né? Porque não dá para a gente esperar tudo, porque a gente sabe que o setor público, de uma forma geral, não falo só nível municipal, porque são burocracias que tem que passar, vocês não podem também, né, burlar. Mas, enfim, nível estadual, da União, o Brasil é um país muito burocrático para a gente conseguir as coisas, né? Muito mesmo, de uma forma geral, assim. Tu vê que tudo, às vezes, quem já passou por qualquer situação que tu precise documentar qualquer coisa, tu sabe que tu vai demorar. Tu sabe que tu vai demorar. Exatamente. O Brasil é travado na burocracia, né? E às vezes é interessante as pessoas entenderem um pouco do licenciamento ambiental em relação às pedreiras,
as balastreiras, né? Que a gente tem, o município tem autonomia de licenciar balastreiras com extensão de até 5 hectares. É uma área bem razoável. Tem lugares aí que a balastreira é 1 hectare, um pouco mais, pouco menos. Então, tem essa autonomia. Porém, o município segue a legislação ambiental, a legislação federal, né? Então, além do licenciamento municipal, depois de estar tudo ok com as licenças municipais, ainda tem que passar pelo processo na Agência Nacional de Mineração, para depois, efetivamente, essa balastreira poder ser utilizada. Então, tu imagina quantos pedidos eles têm, né? Uma agência nacional com uma demanda tão grande, em um país tão produtivo, né? E que necessita tanto, imagina... E os servidores estão sempre empenhados, aí, a bióloga, o responsável pelo meio ambiente, o geólogo, estão sempre empenhados, né, em desempenhar o seu papel, mas a legislação, como tu bem disse, como todos nós sabemos, ela tem que ser cumprida sob pena de responsabilidade civil e criminal dos gestores, né? Então, os prazos têm que serem respeitados e a legislação acima de tudo. Antes da gente entrar nesse assunto, né, eu estava com uma pergunta em mente, o seguinte, tu falaste em parcerias com os produtores. Uma secretaria que muito parceira também da Secretaria de Estradas e Rodagens, a Secretaria de Obras, né? Eu imagino que o trabalho de vocês tenha que ser quase em conjunto ou não, as ações são bem separadas. Cada secretaria tem a sua atribuição, né? Nós cuidamos das estradas, as obras cuidam da parte urbana. Mas em vários momentos a gente se une, né? E um ajuda o outro, né? As secretarias, aliás, todas as secretarias, né? Sempre a gente, né, tenta auxiliar, assim como a gente é auxiliado, Secretaria de Educação, enfim, todas as secretarias procuram trabalhar paralelamente e unidos, né? Bom, eu não sei se já surgiu essa demanda para vocês, mas geralmente em anos anteriores a gente sempre se deparava com uma questão. A estrada ali do Rincão de acesso à Capela do Saicã ou aqui pela Corte. Lá pelo Rincão, se não me engano é de Caciqui ainda, né? Não sei como que ali o limite, qual é o limite exatamente, mas ali sempre temos, isso também é histórico, sempre temos essa dúvida, mas sempre surge, né, o agradecimento dos moradores daquele local quando o município de Rosário consegue auxiliá-los lá, né? Porque lá também muitos produtores fazem a manutenção da estrada, porque, enfim, aquela estrada toda é de plantação, né? De cultivo, então eles utilizam muito também, mas sempre surge essa questão de que eles necessitam de ajuda ali e que o município só não consegue dar conta, até porque o movimento deles aqui em Rosário é muito grande, né? Apesar de toda a parte burocrática, impostos serem para Caciqui, sempre, né? Eles movimentam bastante o comércio rosariense e movimentam muito também a cidade, né? Porque eles estão sempre, existem alguns que são mais rosariense, né, que caciquinhos. Com certeza. Inclusive a gente tem um vereador que verdade, o Waters, se criou na Capela do Saicã lá e é rosariense, né? É verdade. São vários. Márcia, a divisa do município praticamente na estrada do Rincão dos Menezes, Rincão dos Machado, Rincão dos Acostas, como o doutor Antonino sempre está exaltando, lá no Bom Retiro, que vai lá no Zilk. Então, a divisa do município é praticamente lá na Capela do Saicã. Lá no Bom Retiro, especificamente, a divisa é quase dentro lá, né? Tem aquela ponte, que inclusive estava em precárias condições,
A gente conversou com o subprefeito da Capela, o Marzinho lá, uma pessoa sensacional também. E aí a gente estende o nosso agradecimento à prefeita Ana Paula de Casquinho e a ponte com a parceria dos produtores, o Zil, que mais o pessoal ali. Às vezes eu falo em nomes, mas não é interessante falar em nomes porque a gente esquece de alguém, né? Mas sintam-se todos mencionados. Né? Então, a ponte lá foi recuperada, né? A gente tem uma destinação de material, de balasto para lá, né? Assim como aqui no Rincão dos Menezes. Né? Então, as parcerias em todos os distritos, aqui na divisa, nessa Estrada da Corte também, a gente tem parceiros ali, produtores, parceiros que nos apoiam. Esses dias a gente fez um patrulhamento da ponte da divisa até o portão das armas do campo de instrução lá, e a gente contou com o apoio lá do nosso parceiro Gilmar Dumer, alimentação, e todos de alguma forma, todos os produtores de alguma forma estão sempre querendo ajudar, como sempre estiveram, né? Dispostos a ajudar, a dialogar. Então a gente não mede esforços para ouvi-los e tratá-los com o devido respeito que são merecedores. Ok. Eu queria encerrar então, já falou muitas coisas de serviços e ações que vocês realizam, gostaria de encerrar com os projetos futuros da Secretaria, planejamento, né, o que vocês estão planejando de ações, já mencionaste, claro, que as demandas estão chegando e que é assim que funciona, mas e também com uma mensagem para a gente encerrar. Acho que foi bem bonito agora que tu falou, que os produtores estão sempre, né, colaborando, isso é muito importante também, e que a Secretaria, estando disposta a ouvi-los, já é o primeiro passo para que tudo comece a mudar. Com certeza. Márcia, eu até achei que nós íamos ficar aqui a manhã toda, aqui, porque eu trouxe um monte de... Sinta-se à vontade, sinta-se à vontade. Mas, não, eu também tenho outros compromissos assim como você, então, né, mas só queria fazer alguns parênteses aí. Pode. Que, apesar do sucateamento da frota, né, a gente recebeu uma frota, e isso a gente não atribui somente à gestão anterior, isso, aliás, eu digo sempre que todas as gestões, independente de qual ideologia, todas as gestões sempre trabalharam para acertar, para melhorar, para dar dignidade aos municípios. Todos erraram. Não será diferente conosco. Eu não acredito que algum gestor anterior passasse na cabeça de algum gestor anterior simplesmente estar lá sentado querendo usufruir do cargo, né, sem pensar na comunidade. Com certeza, com absoluta certeza, todos se empenharam para melhorar as condições de todos nós, né? Município pequeno, todo mundo se conhece. Então, tem os gremistas, tem os colorados, mas, né, somos todos irmãos. Né? Então, o município é a nossa casa, né? A nossa casa. Então, nesse sentido, a gente não atribui, né, de maneira alguma a responsabilidade pelo estado das máquinas. Isso, nós temos um orçamento reduzidíssimo. Nem falamos no nosso orçamento que eu trouxe aqui. Né? Mas eu abro espaço para ti mencionar o orçamento, não tem problema. Até porque é importante a gente ter essa dimensão, né? Porque máquinas são produtos caros. O que vocês
trabalham são produtos caros, né? E nós comentávamos em algumas secretarias que não há valores que cheguem, sejam suficientes, não é diferente com as estradas e rodagens. Por exemplo, o produtor sabe, uma máquina que ele compra é caro, não é diferente na secretaria, né? E eles renovam todo ano, porque, enfim, tem que atualizar as tecnologias, tem que ter uma produção mais rápida, mais eficiente. Da mesma forma a secretaria. E imagina como vocês utilizam, né, esse maquinário. Esse maquinário que tu mencionou agora, a gente não atribui responsabilidade. Mas é uma coisa quase que óbvio, porque é uma máquina que está sempre em uso. É uma manutenção permanente, né? Tu tem que estar assim. Então a gente imagina que, né, os valores sejam altíssimos também. E o orçamento, né? Máquina pública, né? Não funciona. A conta não fecha. Estivemos recentemente na Expo Direto com o prefeito e mais alguns integrantes. Meu parceiro aí do agronegócio, o Paulo Mota. E a gente fica vislumbrado com as máquinas lá, né? Inclusive, fizemos visitas em alguns estandes e creio que vai render bons frutos em alguns negócios, algumas negociações que a gente deixou alinhavadas, digamos, no que tange a equipamentos. Mas também, no mesmo sentido, a gente olha o preço de um caminhão, é a metade do orçamento anual da secretaria. Então, essas coisas. Mas a gente tenta se reinventar, né? Que o nosso orçamento, ele basicamente cobre a folha salarial. Eu estava fazendo um cálculo aqui, a folha salarial geral do município, eu acho que anda em torno de 50% do orçamento, né? A nossa aqui, pelo cálculo que eu fiz, 32, 33% do meu orçamento, né? Só que daí a gente teve que, desse orçamento tem um valor destinado a indenizações anteriores lá, mais umas dívidas anteriores que a gente já de início teve que quitar. Resumindo para você, se eu dividir o que sobra do meu orçamento por 12 meses, eu conto aí com 130 mil reais. Nossa Senhora. Esse valor aí daria só para abastecer a nossa frota atual. Se eu aumentar a frota, abastecer e manter com peças de reposição. Isso cuidando muito. Então, do nosso orçamento, a gente não consegue comprar equipamento, né? Nesse sentido, a gente busca emendas parlamentares, seja do nosso legislativo, seja do Poder Público da União, do Estado. Então, são dessas emendas que advêm os possíveis recursos para que a gente consiga aplicar e ampliar a nossa frota, né, a nossa máquina de trabalho. Tem alguns recursos que a gente busca, e está meio vindo à memória aí. A gente recuperou lá um recurso que está próximo a chegar, que é da contratação de horas máquinas. Esse é um projeto que a gente fez para recuperar alguns trechos de estrada. Está aprovado, está em andamento. Creio que em seguida a gente vai conseguir contar com esse recurso. São em torno de 300 mil reais. É pouco, mas a gente tenta administrar da melhor forma e ampliar esse... É que 300 mil reais são quase 2 meses, né? Baseado nesse valor, nesse dividendo aí, né? São quase 2 meses que vocês já conseguem, cuidando muito, já conseguem render. Então... E ainda no sentido de ações, a gente, e falando da nossa frota, a gente precisou investir em recuperar,
para ter as mínimas condições de trabalho, né? Nós tínhamos uma patrola, uma motoniveladora, que eu dizia, eu não posso ouvir mais falar em pneu. A máquina começava a trabalhar, daí um pouco o servidor ligava, ó, estou com um pneu furado. Nossa. Era de meia hora um pneu furado da máquina, né? Porque não tinha mais condições de uso. E isso não é só o custo do pneu, é o tempo que a gente perde, porque a máquina está lá no Caverá, está lá no Touro Passo, tem que deslocar um servidor lá, pegar o pneu, trazer na cidade, consertar, levar de volta. Então, às vezes a gente perde um dia ou mais de um dia. O combustível, o tempo de deslocamento. Tudo. Perde muito. Aí a gente conseguiu, ainda em janeiro, nas nossas primeiras ações, a gente tentou ver as nossas condições de trabalho ali, de orçamento. A gente conheceu os nossos servidores ali, uma grata satisfação, né? E conhecemos o nosso parque de máquina. E aí nos deparamos com todas as dificuldades, né? Não tínhamos crédito, né? O município estava com crédito comprometido no comércio em geral. Sim. Né? Foi preciso, do nosso orçamento, a gente pagou 39 mil já pagos de compromissos que tinha de 2024, ainda tem 15 mil de combustível para pagar, né? Então, e sem falar em outros pagamentos aí na gestão geral, todo mundo sabe. Sim. Né? Dívida do hospital, os contratos que saíram. Os servidores indenizados, os laboratórios, enfim, né? Os terceirizados, mas falando especificamente do nosso orçamento, a gente herdou algumas dívidas que já foram pagas, né? Mas que também diminuem um pouco o orçamento. Mas a gente conseguiu, então, comprar 4 pneus novos para essa motoniveladora, né? Que já deu um alívio, já não deu mais problema, né? A outra motoniveladora que começou a dar problema, a gente pegamos uma máquina, que é uma outra pá carregadeira, que está há uns 10 anos imobilizada por problemas mecânicos, e ela tinha uns pneus lá há 10 anos parado, mas com a mesma bitola da máquina, e no sentido de economicidade, vamos por iniciativa por isso que eu sempre valorizo os nossos servidores. Quem sabe se a gente tira aqueles pneus lá que estão parados e põe aqui, e o senhor não gasta o pneu. Fizemos isso e está dando certo. Então, ajeitando a casa. Conseguimos ajeitar a casa. O caminhãozinho de apoio também não tinha mais pneu. A gente comprou 4 pneus. Compramos agora, essa semana, compramos um jogo de pneu, ou seja, 10 pneus. Isso é um investimento de 34 mil reais em pneus. Pneu, câmara e colarinho para um dos caminhões, né? Então, a gente já tentou melhorar essas condições aí. Os caminhões não tinham freio. Por isso que eu digo que eu tenho 2 caminhões, mas eu tenho 2 meio caminhões. Porque aí conseguimos resolver o problema de freio de um dos caminhões, que a gente conseguiu utilizar ele só a partir de fevereiro, ou seja, no mês de janeiro a gente não conseguiu usar ele. Conseguimos fazer a manutenção dos freios, colocamos a funcionar, um caminhão que estava há tempo parado, começou a surgir outros problemas. Hoje está indo uma equipe de mecânicos, já deve estar lá, está na Estrada do Meio, lá no Touro Passo, para concluir a manutenção dele, porque hoje faz uns 10 dias que eu tenho 3 máquinas paradas lá por problema de manutenção. Esse caminhão é um deles, problema de bomba d'água, enfim, né? Mais uma
uma reta escavadeira que arrebentou uma correia lá, e a patrola, para não dizer que só os pneus resolveram, a gente resolveu o problema dos pneus e surgiu um problema também por falta de manutenção, um problema na lâmina, e nos deixou parado aí uns 30 dias. Nossa. Colocamos ela a funcionar novamente e deu um problema na refrigeração, que agora nessa ida lá, eles estão indo para recuperar 3 máquinas, ou seja, o caminhão, a patrola e a reta escavadeira. O outro caminhão, que é o outro meio caminhão, nós recuperamos metade dos freios. Freio num eixo. O caminhão são 3 eixos, para as pessoas entenderem. O eixo na parte traseira são 2 eixos e ele só tem freio no eixo tração. Então é um caminhão que tem que parar também, assim que a gente conseguir, para concluir o processo. O outro, esse mesmo caminhão que está lá no Touro Passo, esse caminhão tem 8 marchas à frente. Hoje ele funciona com 4 marchas. Complicado, né? Aí eu tenho que parar um para recuperar o outro. Esse caminhão que está lá, a gente não consegue andar no asfalto porque ele não consegue desenvolver uma velocidade mínima para andar no asfalto. Por causa do problema. E como vocês transportam ele? A gente procura sempre andar, quando é no asfalto, em trecho curtíssimo, né? E andar nas estradas rurais, que aí em baixa velocidade ele anda, né? Mas é uma dificuldade imensa. Mas enfim, a gente está andando, né? Ainda falando em projetos, em ações, hoje tem hoje vai acontecer, já não sei o horário, mas às 10 horas, 9h20. 9h20, pois é. Vou sair daqui e vou acompanhar lá o processo de licitação num leilão, pregão eletrônico para registro de preço, para contratar caminhões, uma escavadeira hidráulica, um rolo compactador, né, para a gente conseguir, no momento que chegar esses caminhões contratados, a gente vai ter que parar um caminhão no mínimo desses meios que a gente tem para deixar ele efetivamente em condições. Até em razão de que a gente não pode, o nosso compromisso é grande, é uma questão de segurança tanto para os usuários da via e principalmente para o condutor que está ali, né, o nosso servidor público que está ali conduzindo o veículo. Então, ações, nós temos aí então, o registro de preço para contratar esses veículos para suprir a necessidade e dar uma celeridade maior, uma aceleração nas nossas ações. A gente sabe que o inverno está aí, não tem como não chegar o inverno, porque nós começamos em janeiro, né? Eu digo que a gente começou em 7 de janeiro. Dia 7 de janeiro, à tarde, eu consegui verba, a gestão municipal conseguiu colocar a casa mais ou menos em ordem e ter verba e credibilidade para abastecer as máquinas. Então, a gente começou no dia 7. Uma semana pagando conta. Tentando buscar recurso para, né, e usar muitas vezes a gente usou do nosso crédito, da nossa credibilidade, né, de todo, do gestor, da credibilidade da equipe, para que a gente conseguisse, né, viabilizar algumas ações. Então, recuperamos também uma roçadeira que o mato também toma conta das estradas e a gente também tem que fazer isso, né? São inúmeras ações aí que a gente
tenta fazer e está tentando otimizar, né? Mas o tempo é curto, a gente sabe disso, a gente sabe que as condições ideais não são essas que a gente está praticando, mas a gente sempre busca melhorar na medida do possível e na medida das condições que a gente tem, né? Não fazemos promessas, a gente não tem como prometer, a gente trabalha dentro da realidade, né? Mas sempre sem medir esforços. Parcerias, a gente volta a frisar nas parcerias tão importantes com os produtores, as associações de produtores. Nós temos um exemplo fantástico, que é a Associação de Produtor do Campo Seco. Né? Na verdade, o Campo Seco tem duas associações, tem a do Campo Seco. Para mim, o Campo Seco é o quinto distrito, né? Mas aí existe essa dúvida. O quinto distrito chama-se Campo Seco, mas aí tem o Campo Seco, que é essa região aqui do Ibicuí. Depois tem o Farrapo, né? Que é aquela outra região lá de cima. Então, os dois pontos têm associações, mas o exemplo que a gente sempre toma, são acho que umas 5 ou 6 associações ativas no município, mas a gente sempre toma como exemplo a Associação do Campo Seco, porque é uma associação que funciona, é muito bem administrada, né? E é uma parceria assim, ó, imensa, né? Nos desafoga na questão da manutenção das estradas, né? Fora as associações, tem os próprios produtores, no próprio Campo Seco mesmo tem os Brandoni, não ia falar em nome, mas não ia falar, porque a gente já comecei a falar, agradecer. Então, inúmeros produtores ali que se dispõem a nos auxiliar, né? E aí fazendo com que a gente consiga atingir o maior número de estradas, né? Voltando lá, falar em estradas, a gente, nesse pouco tempo aí, a gente acredita que tenha, eu não te disse o número exato da estrada, mas a gente acredita que tenha feito um patrulhamento aí de uns 500 quilômetros. Né? É evidente que o patrulhamento não é o ideal, a gente sabe que precisa o balastro junto com a patrola, mas como as estradas estavam muito ruins e o tempo estava nos ajudando, era o recurso que a gente tinha mais fácil ali, né? Seriam as patrolas, seriam as motoniveladoras. Então a gente colocou essas motoniveladoras juntamente com um trator. Eu pequei na minha frota, eu esqueci dos 2 tratores. Olha aí. Um trator que a gente equipa ele com uma lâmina que funciona quase igual a patrola, só não, né, não é aquele serviço pesado, mas é um trator que auxilia bastante. E mais um trator que a gente recebeu da Secretaria da Agricultura, que está equipado com a roçadeira vertical para a poda, né? Esse trator a gente recebeu lá final de fevereiro, acho que foi. Então faz um pouco mesmo, mais ou menos a gente fez uma manutenção e agora a gente já está com ele em campo. Ainda em parceria com a Secretaria da Agricultura, a gente pôde contar nos tempos bons ali de janeiro e fevereiro, com um trator que eles têm com lâmina também, então o areal lá foi laminado, como eu digo, né? A maior parte da estrada do areal com esses tratores, e depois as outras estradas, Vacaquá, a gente patrolou, né? Todo o Vacaquá, com exceção de uma estrada que não tem como entrar a patrola lá. Então a gente tem que chegar com a equipe de balastro e a equipe de poda, enfim, para que a gente consiga abrir espaço para a patrola. Muita vegetação. Eu tenho relato de uma estrada, relato no celular, de uma estrada ali no Vacaquá, que haviam 22 anos que não entrava máquina lá, que é
chamam de Rincão dos Melos. Ah, sim. Então, a gente tem 6 porteiras nessa localidade. A gente fez uma parceria com eles, por isso que eu digo, a parceria é interessante. A gente colocou uma patrola e um trator com a lâmina lá e eles nos serviram a refeição para os 2 operadores que estavam nessa equipe e cuidavam das porteiras para que a gente conseguisse agilizar o trabalho lá. É evidente que foi só um patrulhamento, falta balastro, a gente vai chegar, mas ainda não conseguimos. Né? Então, o patrulhamento a gente avançou até razoavelmente, mas o patrulhamento ele é temporário, tendo em vista aquelas estradas que não tem o balastro. Né? Então, a gente patrola, deixa ela lisa ali, dá para andar com uma velocidade razoável, enquanto ela está seca, mas com a chuva, aí afloram aqueles problemas do balastro. Né? Avançamos com o balastro na estrada do Touro Passo, ali a gente está lá chegando na fazenda, passamos na Cacimba do Padre, mais ou menos ali, né? Temos que entrar na estrada do Jacaré, ali, que a estrada estava razoavelmente boa, mas o problema o mato tomou conta daquela estrada, que a gente olha no satélite e não tem estrada, não consegue enxergar a estrada pelo mato. Então a gente está andando mas ações a gente fez, procurou fazer as mais variadas ações. A gente substituiu 2 pontes que estavam praticamente interditadas, a gente substituiu provisoriamente, porque ainda não conseguimos chegar nas pontes. A gente tem umas 20 pontes para recuperar, né? E a gente precisa adquirir material, formar uma equipe para fazer essas pontes. Estamos na busca aí da aquisição de tubos para colocar bueiro. As estradas necessitam muita drenagem e muito passa pelos bueiros. Existe um registro de preço ativo, mas com um preço exorbitante, e a gente está buscando que esse preço se reduza. Claro. Porque é inviável adquirir tubos pelo preço que está no registro de preço. Né? São ações assim que a gente, aos poucos, as pessoas, às vezes, muitas ações as pessoas não conseguem enxergar, porque são ações administrativas, são ações que a gente não consegue mostrar, né, como deveria, mas são ações que a gente está fazendo na busca e que são necessárias até chegar, né? Até chegar às estradas, até, inclusive, como a gente já tinha conversado, essa questão do balastro, que é bem burocrática. Então, essas questões administrativas é onde começa a resultar a ação, né? Porque a gente sabe que tu não pode simplesmente... Tu tem que registrar tudo que é feito, tu tem que licitar, enfim. Exige, né, um trabalho administrativo antes da prática, né, antes da ação. Tem tudo isso por trás, na verdade. Exato. Mas, enfim, a gente busca a eficiência, né, em todas as ações. A gente conta sempre com a parceria de todos e a gente tem a certeza, porque todo mundo quer ajudar, é o pessoal das balastreiras, tá toda hora, vem aqui, tem material, tem uma área aqui que pode ser licenciada, e tal. E a gente vai, né, vamos fazer um planejamento para que a gente consiga ir. O sonho é uma balastreira a cada 10 quilômetros, né? E aí com um pouco mais de máquina, o nosso prefeito aí tá empenhado em adquirir alguma coisa aí, e se Deus quiser vai dar certo. A gente busca recurso federal, estadual, a gente está sempre
tentando buscar recursos, recuperamos alguns recursos que estavam perdidos aí, tem uns recursos que a gente está buscando, recuperamos alguns e buscando outros, né, para incrementar o nosso orçamento, né? Okay. Bom, vai dar certo, né? Temos que trabalhar para isso. A mensagem que eu deixo para os usuários, ouvintes, né, os espectadores do grupo Gazeta, é de que, primeiro, pedir paciência para todos. A gente como produtor sofre. A gente vê as coisas e a gente às vezes fica impossibilitado, incapacitado de auxiliar de imediato aquela pessoa que nos liga, que nos pede, né? Mas tenho a certeza que a gente está trabalhando da melhor forma possível, a gente está sempre dando o máximo. E quando a gente fala a gente, somos todos nós, né? É toda a gestão do município que está empenhada sempre. É um compromisso de campanha do prefeito Marcos e do vice André Sasso. O auxílio, não é nem o auxílio, estar junto ao produtor rural, ao homem, à mulher do campo, dar condições para que as pessoas consigam ter uma vida digna na campanha, né? O próprio emprego, a gente sabe que 70% do PIB de Rosário, dos municípios da região da campanha, 70% praticamente é do agronegócio. Né? Então, sempre estamos dizendo que a cidade nasce no campo. Né? O que a gente vê na cidade de empreendimentos, os serviços da cidade, eles se mantêm através do campo. O setor imobiliário, a construção civil, o comércio em geral, o comércio de máquinas, as lojas veterinárias, né? O vestuário, né? O agronegócio movimenta, o cavalo movimenta um horror, o gado movimenta muito. Então, a gestão municipal sabe do compromisso, e é um compromisso muito grande com o homem no campo, com os empresários, né? Com os empresários, e a gente sempre busca, e está sempre constantemente buscando meios de melhorar as condições, de incentivar para que as pessoas continuem no campo, para que as pessoas não melhorem, que os empresários e empregadores consigam a mão de obra mais facilitada, né? Tem o turismo, que a gente é um nicho de negócio crescente grande, em Rosário, crescente, né? E que passa pelas estradas. Exato. Então, são compromissos aí que a gente sabe que a gente precisa atingir. A gente sabe que a gente não vai conseguir fazer tudo, né? Mas a gente quer deixar um legado, quer deixar a marca do governo aí, né, para que as futuras gestões consigam levar adiante, assim como as coisas boas das gestões anteriores a gente continuou, né, tentando melhorar sempre. Às vezes falta a palavra. Mas eu acho que foi bem na tua fala, acho que deixou tudo bem esclarecido, tá? Eu já te agradeço por esse tempo aqui conosco, né? Que eu sei que é difícil, ainda mais vocês, né? Que trabalham bastante no interior,
e tu com essa função administrativa, o secretário tem muito disso, né? Muito de demandas de organização também, demandas organizacional. Agora já sai daqui, já vai para um compromisso, como tu disseste. Então, assim, muito obrigada por esse tempo, por esclarecer. Essa entrevista já era para ter acontecido antes, tá? A gente estava organizando realmente aqui toda a função, além da estrutura, a gente estava organizando o momento, porque às vezes, quando a gente chamava um secretário muito cedo, né, ele tinha muitos planos e às vezes não conseguia exatamente por esses obstáculos que surgem, né? Ou seja, burocráticos, financeiros, ou seja, os dois. Mas enfim, acho que foi um bom momento, tá? Um momento que vocês já fizeram muito e que continuam, né, trabalhando para isso. E acho que esse tempo foi bem produtivo para a gente aqui, esclarecer esses pontos que são importantes, principalmente na área de vocês, né, das estradas e rodagens. Exato. Ainda em tempo, Márcia, sempre agradecer também, porque o executivo não faz nada sozinho e o legislativo tem um papel importantíssimo. E quero pedir desculpas aos nossos vereadores por não tê-los citados no início da nossa conversa, mas saibam todos que a nossa secretaria está sempre aberta e a gente conta com o apoio de todos, como já está tendo o apoio de todos os vereadores, independente. A marca do governo um dia depois das eleições não tem partido mais. Então, todos os vereadores, todas as esferas são bem-vindas no sentido de colaborar. A gente está aberto a críticas, né? Não só dos vereadores, mas a crítica da comunidade em geral. A gente sabe disso e é consciente que, né, a gente não vai conseguir contentar todo mundo, infelizmente, né, como gostaríamos. Às vezes a ideia das pessoas, como a gente, de certa forma, tinha uma ideia relativamente diferente, assim, porque a gente sempre trabalhou no setor privado, né? Mas o setor público é um pouco diferente. Então, para não dizer bem diferente. Então, às vezes, uma ideia, por que não faz isso? Mas é que para fazer aquilo ali, fazer isso, a gente precisa disso, disso e disso. Então, sempre quando as pessoas tiverem alguma crítica construtiva, as pessoas sempre têm críticas construtivas, né? Os vereadores também, né? Todo mundo, né? Quer criticar construtivamente, essa é a ideia. O crescimento é assim, a gente cresce com as discussões, né? As discussões sadias, o diálogo, né? Então, sempre que tiverem qualquer posicionamento, qualquer ideia divergente ou diferente, né? Mas que venha a somar, será sempre bem-vinda. E as portas, não só do governo, já falo aqui em nome do governo, mas né, da nossa secretaria, está sempre aberta lá para todos. Meu telefone está ligado 24 horas por dia e algumas de noite. Então, ressaltar aí o apoio sempre do Legislativo, os projetos que o Executivo sempre tem mandado lá, na sua maioria está sendo aprovado, estão sendo aprovados, e sempre projetos na busca de melhoria, tanto na cidade quanto no interior, né? Então, um dos projetos fundamentais aí, que tende a melhorar o nosso orçamento, é o Fundo Estradas, que foi aprovado, foi um dos primeiros projetos. Eu acho que os primeiros 10 projetos que o Executivo mandou para o Legislativo, eles aprovaram. Aprovaram o Fundo Estradas, que é o fundo que vai receber tanto, se não me engano, 50% da arrecadação do ITR vem para o fundo, né? E vai normatizar as doações de qualquer pessoa para a Secretaria de Estradas. O produtor quer doar diesel, qualquer doação, vem para aquele fundo ali,
fica normatizado, legalizado. Claro que ainda falta alguma regulamentação e, na verdade, isso aí vai se tornar efetivo mesmo, creio que a partir do exercício seguinte, né? Por força dessas regulamentações aí, adequações, até para não prejudicar o orçamento global do município, né? Porque o orçamento sempre é baseado no ano anterior, então tem algumas coisas que a gente... Mas são avanços, e avanços importantes que com a participação do Legislativo foi primordial e foi possível, né, viabilizar, executar. Sim, eu acho que isso que tu disseste vem contra o que está acontecendo, né? Acho que o diálogo entre os poderes, o que está acontecendo bastante, né? Independente ali da Câmara ter os mais diversos partidos, é isso que está acontecendo. O Executivo é muito aberto ao diálogo e eles também, o Legislativo, né? Sempre escuta as razões e as motivações, né? Que de todos os projetos, de todas as áreas que o Executivo manda. A gente que acompanha ali as sessões legislativas toda segunda-feira, vê muito isso, né? E eles, claro, como eles falam, né? O trabalho deles é fiscalizar e cobrar, fazem isso, mas fazem isso debatendo, dialogando, buscando respostas de uma forma civilizada. Harmônica. De uma forma harmônica, civilizada e harmônica. Então, acho que isso é um bom caminho, assim. Tem dado certo até agora, né? Vamos ver... as entidades de classes, as entidades representativas, as instituições, né, as instituições municipais, as associações, enfim, todas têm o seu espaço, estão tendo o seu espaço. O debate é amplo, né? Esse governo aí é um governo bem democrático, que busca parceria, busca ouvir, né, transfere administrações aí, né, de um sentido que todos participem, né, as votações, enfim, eu acho que é assim que deve funcionar, né, independente de qualquer que seja o partido, todos os vereadores se elegeram para trabalhar para o povo, né? Então, terminou a eleição, não tem mais partido e a gente, se todos focarem no mesmo objetivo e irem na mesma direção, as coisas se tornam bem mais fáceis, fica muito bom para todos, né? Quem ganha é a cidade. Quem ganha é a cidade. Tá, muito obrigada, Herbert. Tá, um bom trabalho para vocês. Márcia. Me alonguei um pouco aí, me perdi um pouco, mas os teus entrevistados aqui são de alto quilate. Não, mas eu acho importante toda a informação, importante, não interessa o tempo, nós estamos disponíveis, porque esse espaço é para isso. E é um espaço raro, né? Porque depois nossas agendas realmente, né? E ter esse momento, assim, é importante ter de períodos em períodos esse momento, né? Olha, agora fez 3 meses, quem sabe daqui a 3 meses a gente se encontra de novo, né? É como se fosse uma satisfação, um relatório, porque o meio de comunicação serve para isso, né? Para a gente mostrar à comunidade o que está sendo feito, né? O que será feito, o que se planeja. Então, eu acho esses momentos, assim, importantes para as pessoas, para a população saber, né? Porque o pessoal, as pessoas da comunidade, o grupo mais afim com a secretaria é o grupo do interior, né? Que precisa desse acesso, precisa dessas estradas, os usuários dessas estradas. Quem não é, por exemplo, eu raramente vou para o interior, né? Então, raramente eu uso a estrada do interior, eu raramente uso esse acesso. Mas é um trabalho que está sendo feito. Tem que saber que a vida, que Rosário não se restringe só à cidade, não se restringe só ao campo, né? É tudo, porque é lá que acontece a produtividade, onde gera a economia, da onde vem o produto, né? Que a gente, enfim, se alimenta. Então, é como uma engrenagem, né? A gente não vai, mas a gente depende, né, deles. Exatamente. Então, é importante saber como que essas pessoas, que esses produtores
quais as necessidades deles. A gente não pode também ver numa bolha onde a gente vai no mercado, compra e acha que está tudo ali prontinho, bonitinho. A alface não dá na prateleira. Né? É coisa boa, né? Parar ali na esquina e comprar do produtor que está ali, ó, vendendo, né, a sua alface, os seus produtos, a uva, mas, né, a gente não pensa em como que chegou, todo o trabalho que ele teve, quem está por trás disso. Exato. Então, às vezes é importante a gente também ter esse espírito comunitário, né, de coletividade. Exato, e é muito importante, e para isso a gente tem os meios de comunicação, que são os nossos parceiros também, falando em parceria, os meios de comunicação, né, o Grupo Gazeta, os outros... Exatamente. O Rosário está bem servido. Rádio, todos, enfim, são parceiros nossos e a gente agradece muito pela veiculação das nossas ações, né? E para que as pessoas realmente consigam entender as nossas dificuldades, saber das nossas ações e das nossas intenções, né? Isso. É uma questão de clareza e os meios de comunicação nos proporcionam essa possibilidade aí de mostrar o nosso trabalho, de mostrar as nossas dificuldades, de mostrar, enfim, todas as ações de governo. Tá bem, muito obrigada, tá? Obrigado, Márcia.